Eu tinha 18 anos quando eu voei de avião pela primeira vez. Daí, um senhor se sentou do meu lado e quando ele viu assim, curiosa, observando cada detalhe do avião, puxou conversa, né? Puxou assunto e me perguntou assim: você está indo ou vindo de algum lugar? Eu fiquei meio paralisado por alguns segundos, eu até acho que o homem ficou meio surpreso com a minha reação. Aí eu sorri e disse para ele: eu estou indo. Quando eu era pequena, eu assisti um filme onde um homem se sentava do lado de um rapaz no avião e aí ele perguntava assim: você está indo ou vindo? Aí o rapaz dizia: como disse? Sim, você está indo para algum lugar ou vindo de algum lugar? Então, por um instante, eu até comecei a acreditar que essa era uma pergunta até bastante comum dentro de um avião. Durante a minha adolescência, eu ouvi histórias sobre aviões, isso era muito comum. Meu pai, como todo bom militar, adorava ver filmes de guerra e como eu adorava, eu passava todo esse tempo com ele. Eu confesso até que durante um bom tempo eu pensei em me tornar piloto de avião. Então, tive uma ideia, fui procurar o meu tio Samuca, que se aposentou. Ele se aposentou e ter passado aquele sábado inteiro com eles, né, foi realmente extraordinário. Eu aprendi mais coisas sobre aviões do que qualquer pessoa comum poderia aprender. O meu tio, conhecendo a minha fama de arteira elevada, ele me fez uma pergunta: você sabe o que significa atitude para um piloto de avião? Me achando esperta, como sempre, eu não pensei duas vezes, aí eu respondi: é ter atitude de liderar um avião como piloto e responsável por transportar a vida das pessoas. Então, ele me deu uma moca, juro pra você, uma moca assim de leve, e disse assim pra mim: não seja precipitada, menina. Para, pensa, pondera antes de falar. A propósito, gente, moca no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é o mesmo que cascudo. Ou seja, você fecha a mão e dá-se um soquinho de raspão na cabeça de alguém. Então, ele me pegou um livro e me mostrou um painel de controles, mostrou um avião, né, um painel de controles, com vários medidores, e apontando para eles, ele disse assim: esses instrumentos, eles medem a atitude de um avião. Eu confesso que eu fiquei confusa assim no primeiro momento, mas logo em seguida fiz cara de quem não estava sabendo de tudo, estava entendendo de tudo, e quando eu menos esperava, eu ganhei uma outra moca seguida de uma bronca. Seja humilde, admita quando você não entender as coisas. Então, ele continuou apontando para o painel, explicou sobre o que atitude em um avião, o que significava isso, mostrou algo que me fez de verdade refletir e mudar as minhas atitudes pelo resto da vida. Eu acredito até que a explicação, que foi bastante simplificada, que meu tio me deu sobre os instrumentos que auxiliam no controle da atitude da aeronave, que em resumo significava mostrar o alinhamento da aeronave em relação à linha do horizonte. Isso me ajudou a compreender, alguns anos depois, o que ele estava tentando me ensinar. Naquela época, quando ele me disse: Elis, uma das coisas mais importantes na vida é você saber se posicionar corretamente. Foi isso que ele me disse. Sabe o que é interessante? É que, de fato, quando nós estamos bem posicionados na vida, alinhando a nossa aeronave, sabendo qual é o nosso propósito de vida, a linha do horizonte, o que faz o nosso coração bater mais forte e, principalmente, se as nossas atitudes elas estão alinhadas ao que sentimos ser a nossa missão de vida. Isso nos dá a vantagem de voar voos mais altos com os ventos a nosso favor. Assim como para um piloto de avião, saber onde está a linha do horizonte é fundamental para que ele não fique desorientado no ar quando ele realiza alguma manobra, até diante de uma situação emergencial. Gente, os pilotos eles são treinados e capazes de, apenas olhando para aqueles instrumentos no painel de controle, realizar uma aterrissagem segura, mesmo quando não conseguem enxergar absolutamente nada na pista de pouso. Isso é incrível. Assim como eles, nós também precisamos do nosso próprio painel de controles. Nós precisamos saber qual é a nossa linha do horizonte e nós precisamos de verdade treinar nossa mente para aterrissar de maneira segura na pista de pouso, que são os nossos objetivos, mesmo diante das turbulências.
que com certeza nós vamos sofrer ao longo da viagem. E a pergunta é: por que as pessoas, diante das dificuldades, das turbulências da vida, elas se perdem pelo caminho? Por que a maioria não chega no seu destino, não conquista seus objetivos? Existem muitas explicações para isso, mas eu gosto de simplificar elas apontando 3 elementos importantes. Primeiro, elas não têm um desejo ardente, elas não sabem o que faz o seu coração bater, elas não sabem qual é a linha do horizonte e qualquer problema pode simplesmente desorientá-las facilmente. Segundo, elas não têm um objetivo claro e específico, algo que de verdade esteja alinhado com o seu desejo ardente, um objetivo que vale a pena ser alcançado, sabe aquilo que de verdade vale a pena? E terceiro, elas simplesmente não possuem um painel de controle que possa orientá-las diariamente para que elas mantenham a atitude certa em relação à vida. E isso as faça pousar de maneira segura, mesmo quando elas estão no meio de grandes crises. Eu realmente me sinto muito grata por contribuir para a vida de centenas de empresárias que fazem parte do programa de mentoria No Controle. Inclusive, esse nome foi dado em homenagem ao meu querido tio Samuca, que já faleceu. Ele me ensinou sobre a atitude do voo da vida. E o mais engraçado é que quando eu entendi que eu precisava ter o painel de controles, que eu precisava de um painel de controles para minha vida, eu criei o High Performance Planner, que eu carinhosamente chamo de O Planner, porque é diferente de qualquer outro. Ele te oferece não só o painel de controles para pilotar a sua vida, mas o treinamento necessário à sua mente, te transformando em uma pessoa de alta performance. Hoje eu sei, de verdade, eu sei responder aquela pergunta que aquele gentil homem me fez na primeira vez que eu voei de avião. Você está indo ou vindo? Eu sei de onde eu vim, qual é o meu destino, eu sei para onde eu estou indo e por que eu estou indo. E eu quero terminar esse conteúdo que eu desejei tanto compartilhar com você, com uma frase do meu pai, do meu querido pai, que sempre dizia assim para mim: a vida passa voando, mas lembre-se, você é o piloto.